tom maior. Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Chegou mais um dia de Nosso Melhor e eu estou aqui feliz por estar podendo compartilhar esse momento com vocês. O programa Nosso Melhor é um programa realizado pela Daluz Cultura, em parceria com o Sistema Sagres de Comunicação, com o CODESE e conta com o patrocínio da FEComércio. Nós estamos nesse momento faltando alguns dias para a eleição, uma eleição assim, realmente vai ficar para a história, né? Eu, pelo menos da minha estrada de acompanhar, né, a política, tem pouco tempo, mas assim, polarizada como está, eu ainda não tinha visto. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse cenário polarizado, esse cenário assim, de fake news, dessa guerra digital que nós estamos vendo, eu trouxe aqui para conversar nada mais, nada menos que duas mentes brilhantes aqui da Sagres, Sistema Sagres, que são meus queridos Rubens Salomão. Seja bem-vindo, Rubens. Obrigado, Estevão. Muito obrigado pelo convite. Aqui é um prazer estar com você no Nosso Melhor, enfim, falar sobre esse assunto que move, né, mexe com as emoções, mas é importante para o nosso futuro. Jornalista, responsável pela área política aqui também da Sagres, né? E o parceiro de mente brilhante aqui, Samuel Staioto. Tudo bom, Estevão? Tudo bem, graças a Deus. Então tá certo. Um abraço a todos que nos acompanham, um abraço ao Rubens também. Vamos, está aí na tela as mentes brilhantes, né? no literal. Vamos juntos, então, aqui conversar um pouco sobre política. Eu estava falando aqui que eu estou chegando acompanhando eles, eu ainda estou atrasado. Eles são mais velhos que eu também, então, assim, quem sabe, eu vou chegar na idade deles, eu estou nessa situação. Mas, então, estou bem feliz mesmo de vocês terem dado certo, da gente estar conversando aqui hoje, porque vocês dois são referências para mim nessa forma de ver a política, né? A gente teve aqui também a Cileide, que teve um tempo aqui com a gente também, né? Então, e a Sagres a 730 tem esse DNA, esse histórico, né? De muitos anos acompanhando a política, né? Então, até eu estava ouvindo aquele Pode Falar sobre os ODS, né? A ligação dos ODS com os planos de governo, né? Isso. Aí já faço a pergunta, o povo está falando aí, o Lula nem apresentou o plano de governo, quer dizer que tem um plano de governo, então? Tem, os dois têm, está tudo registrado no TSE, basta procurar. Os dois têm plano de governo, com muitos pontos, todos eles, inclusive, abordando vários ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nos seus planos. Então, isso aí faz parte dessa agressividade da campanha, um tentando acusar o outro, pegar um ponto lá para criticar o outro, e principalmente a militância, né? As militâncias vão se atacando. Mas não tem isso, assim. Tem planos de governo, o Brasil é um país democrático, buscando estabelecer suas instituições, inclusive as instituições do sistema eleitoral, né? Então é importante, Estevão, acho que nesses dias aqui, antes da eleição, nos dias posteriores ao resultado do próximo domingo, a gente ter essa certeza, né, de que as instituições funcionam, de que quem sair eleito no dia 30 agora, né, vai começar o mandato em janeiro de 2023 e vamos torcer para o melhor. E se tiver problemas também, quem esteja do outro lado, faça as críticas e o sistema político vai continuar funcionando nessa sua breve história, né, desde a redemocratização. A gente está ainda consolidando essas instituições, acho que é importante isso. Então, sim, tem plano de governo, o Tribunal Superior Eleitoral busca, né, isso dos candidatos e tem, sim, as propostas. Eu faço o convite aqui, você citou, a edição 206, né, do Pode Falar, a última edição, a penúltima edição antes do voto, né, antes desse dia 30, estávamos lá, eu, Samuel Staioto, que está aqui do meu lado, e também o Rafael Rodrigues, analisando se tem, se não tem, se tem profundidade nas propostas, se não tem profundidade. O que a gente concluiu é que os dois planos de governo existem, mas quando se trata desses objetivos, né, que a gente aqui são uma referência para a gente na Sagres, né, porque a gente é integrante da Agenda 2030 da ONU, quando a gente começa a olhar com a ótica dos ODS, os dois planos de governo são tanto quanto genéricos, viu, Estevão? Inclusive, parece que não cita, né, claramente que é um ODS, não faz a referência com os ODS. Né? Vocês tiveram um trabalho, a nossa equipe teve um trabalho de pensar os temas e fazer os links. Mas o plano fala sobre a ODS, faz essa ligação com o mundo ou não? Não, Estevão, não fala, né? Há alguns apontamentos, e esses apontamentos eles são no sentido assim, tem lá uma proposta, por exemplo, quando se fala em agricultura sustentável,
Os dois planos de governo, eles tratam isso, né? Agricultura sustentável. Mas aí não aponta, por exemplo, está ligado ao ODS 2, não é? Nominalmente, fome zero e a agricultura sustentável. Não, lá nos planos de governo tem uma apresentação, né? E aí nessa apresentação eles vão colocando tópicos. E aí nesses tópicos eles estão associados a diversos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas não no literal. E aí, como o Rubens bem colocou, a crítica que a gente tem feito, né, especialmente tem feito em relação a isso, e aí vale para as duas candidaturas, Estevão. Eu tive o cuidado de ler os dois planos de governo ao longo aí da campanha eleitoral. São planos que eles tratam, e aí as duas óticas, eles tratam mais em relação ao passado. No caso do presidente Bolsonaro, aquilo que ele fez, né, que ele entende que foi feito durante o seu governo. Naquilo que se refere ao ex-presidente Lula, há momentos de crítica em relação ao seu adversário, mas aquilo que foi feito também na sua administração, nos governos aí do Partido dos Trabalhadores. Mas nós estamos num processo eleitoral. O que esse processo eleitoral ele deveria, na minha visão, colocar? Uma projeção para os próximos 4 anos. Aquilo que o candidato ele se propõe a fazer para os próximos 4 anos, com propostas, com termos factíveis para discutir com a população. E isso, nos dois planos, eu senti uma ausência, que há uma referência mais em relação ao passado do que propriamente pontos que possam levar ao eleitor a refletir aquilo que o candidato se propõe a fazer para os próximos 4 anos. Talvez teria que avisar para quem planejou que não era relatório de governo, né? Era planejamento, plano de governo, né? Porque a gente vê isso nos próprios debates que eles têm feito também, né? Uma coisa assim que fica amassando um barro chato, né? Até tem pessoas que acham que a gente está no fundo do poço da política. O Brasil chegou num momento de muita dificuldade, né? Porque sobrar para a presidência... Eu tenho usado uma expressão para isso aí. O subsolo do fundo do poço. Por um lado, você pensa que é assim? Você acha que está por aí? É isso mesmo? Acho que sim. Acho que sim, porque é uma pobreza tão grande, assim, há um enfrentamento, há uma coisa que é ruim. E aí vai até mesmo para a essência das pessoas, algo assim. Eu posso até discordar do Rubens, posso até discordar de você, Estevão, e é algo natural, é salutar. Mas isso não me dá o direito de poder desconstruir a imagem do Rubens, desconstruir a sua imagem. Não, eu posso desconstruir o seu argumento, mas não a sua essência, não a sua figura. E o que a gente tem visto no decorrer dessa eleição é isso. Há tentativas de desconstrução com falsas informações de ambos os lados, né, em muitos casos, e sem propostas, e sem argumentos. E aí, grupo de WhatsApp, da família, aquela coisa... Desce para... Não fica só entre os candidatos, não. Desce para o povo, essa guerra, eu acho que isso é o principal, né? Eu acho que o principal é esse clima que fica entre as pessoas. A convivência está muito difícil mesmo, assim. Agora, eu concordo com o que vocês estão dizendo, eu não estou dizendo, eu não duvido só quer dizer que possa piorar. Tem pessoas que falam isso, estou perguntando se vocês pensam assim. Então, eu entendo esse pensamento, acho realmente que a gente está numa pobreza muito grande de argumentos para um debate político. Mas eu também consigo enxergar aspectos positivos. Porque quando a gente... Lembra do Tiririca, a primeira eleição dele, quando ele dizia, um slogan dele era pior do que tá, não fica. Então, vote no Tiririca, lá em São Paulo. Foi, inclusive, o deputado federal mais votado naquela época, um fenômeno de votos, né? Isso foi o quê? 2014 ou 2010? Não me lembro especificamente, mas já tem um bom tempo. E o slogan não se cumpriu, né? Claro que dá para ficar pior, sempre dá para ficar pior, ainda mais quando a gente está falando de ser humano, né? Então, se é uma relação composta por pessoas, claro que dá sempre para piorar ou para melhorar. As pessoas são sempre capazes, né, de se modificar, de se transformar para algo pior, algo melhor. Então, acho que sim, o debate está mais pobre, mas eu vejo uma vantagem, Estevão, Samuel, não sei se vocês enxergam que não é exatamente uma vantagem, mas uma evolução. Naquela época do Tiririca, e ele ter sido um fenômeno de votos, as manifestações de 2013, aquela insatisfação geral com praticamente tudo, a época final, né, do governo do PT, final porque em 2016 já veio o impeachment, enfim, havia uma insatisfação com tudo, com a corrupção, com os esquemas, com o aumento da passagem de ônibus, estava tudo meio ruim, e a gente olhava para o cenário político e via que não dava para ficar pior. O slogan do Tiririca
materializava esse sentimento de que estava muito ruim. Ou seja, as pessoas se afastaram da política e aí de lá para cá, esse movimento político que está sendo inclusive alvo de livros, né, de teses aí, de mestrado, de doutorado, tem muita gente boa pesquisando o que aconteceu na sociedade brasileira, principalmente de 2012, 2013 para cá. O que eu consigo observar é que as pessoas deixaram esse lugar de achar que política é ruim. Eu acho que as pessoas conseguiram entender que o jeito para melhorar, para não ficar pior, como dizia lá o Tiririca, é se envolver com política. Então é você entender que o seu candidato é Jair Bolsonaro, é do PL, com essas alianças, esse aqui é o melhor candidato. Ou então você entender que o melhor candidato é Lula, do PT, com essas alianças e com essas propostas, e você se envolver nisso, ao contrário lá daquele processo de 10 anos atrás, 9 anos atrás, em que as pessoas estavam dizendo que isso aí é tudo ruim, estão todos errados, não vai dar certo nunca. Agora não, as pessoas, por mais que sejam polarizadas, que o debate e os planos dos governos sejam genéricos, por mais que a gente tenha mesmo que fazer essas críticas, na sociedade eu consigo enxergar, e eu cobri a política antes e estou cobrindo agora, eu consigo enxergar que as pessoas estão enxergando na política a possível solução para os problemas, por mais que o debate esteja agressivo. Então eu acho que algumas correções são necessárias para a gente conviver bem, mas se esse engajamento com a política continuar, eu acho que é legal. Eu acho que é bom a gente ter uma direita definida, que hoje é representada pelo Bolsonaro, uma centro-esquerda, não é exatamente uma extrema-esquerda, né? A extrema-esquerda está mais perto do PSOL, mas uma centro-esquerda, um outro lado da política, que hoje é representado pelo Lula, e que isso vai avançar, na minha opinião. Como existe a nossa democracia recente, eu falei agora há pouco, né? Na sua redemocratização, mas é o que existe, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, tem um partido conservador e o trabalhista. Nos Estados Unidos tem um partido democrata e republicano e o debate político vai se somando, ele vai evoluindo. Eu tenho a impressão de que se o Brasil, né, se a gente tiver maturidade para depois dessa crise toda, pessoal mesmo, a gente avançar para um engajamento político produtivo, eu gosto de ter uma esperança de que a sociedade vai ser mais construtiva. É uma visão legal, porque, assim, de repente, esse subpoço do poço... O subsolo, né? O subsolo do poço. O subsolo do poço foi um pouco atrás e a gente está tendo já uma reação das pessoas, né? Nesse sentido, realmente as pessoas estão participando mais. Ainda de um jeito, assim, meio infantil, meio, assim, donos da verdade, porque o problema que eu vejo, sabe, é que a gente pode pensar diferente. O problema é eu achar que eu sou dono da verdade. Aí, se eu sou dono da verdade, o que você fala, eu não ouço, e só fico falando. E você acha que é o dono da verdade, o que eu falo, você não ouve. Exatamente. Então, eu acho que tem que ter essa... Mas eu acredito que é uma maturidade que, aos poucos, né, o brasileiro pode adquirir, de falar de temas com opiniões diferentes, mas... Peraí, deixa eu ouvir se o Rubens está falando diferente, deixa eu ouvir pelo ângulo dele. Ontem eu estava conversando com um amigo meu que lembra, então mandar um abraço para ele aqui, Guilherme. Nossos debates estão cada vez mais ricos, porque eu não gosto, só com ele que eu faço, porque ele é muito inteligente, eu gosto de conversar com ele, e ele é da área da música, mas ele estuda muito, né? E assim, a gente conversando sobre esse lado. Cada situação tem pelo menos 360 graus de compreensão, se você pensar num plano só. Então, quer dizer, a mesma situação que está acontecendo, cada um tem um jeito. E eu fico impressionado que, às vezes, os argumentos das pessoas, quando elas estão falando contra um candidato, serviria exatamente igual para o outro candidato, né? É um negócio, assim, mentiroso, mas os dois são mentirosos. Corruptos, os dois tem prova de corrupção aí. Fica um negócio, assim... o que é que você acha que foi uma coisa que estava reprimida no brasileiro e agora soltou-se com muita força e com muito, assim, esse lado... vamos dizer assim... Agressivo. A gente vê aí, né, a briga... Donos da verdade, né? A briga do quanto pior, não é melhor, em muitos casos, para defender a sua posição, para mostrar, Rubens, eu estou certo, você está errado. Mas fulano fez isso e aquilo. Rubens, eu estou certo, você está errado. E aí você sustentar essa posição. Mas algo que o Rubens colocou... E aí é interessante, e confesso que não tinha pensado por esse lado. A conversa é legal quando a gente pensa por esse viés, e sinceramente, quando o Rubens coloca isso, olha, a gente pode sim ter uma luz a partir disso. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, muitas questões ligadas ao judiciário, antes as pessoas não estavam preocupadas com isso, não é? Em relação se
o judiciário fez ou aquilo. Hoje não. Hoje nós sabemos, por exemplo, nomes dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal, coisas que eles discutem que interferem nas nossas vidas diretamente, entre outros pontos. Isso também... Quem é indicado por quem? Quem é indicado por quem? Qual é a forma de indicação, inclusive, que é o presidente da República que faz a indicação, que tem uma sabatina no Senado. Além disso, também, o próprio papel do Congresso Nacional, o que o Congresso Nacional deveria fazer, ou então aquilo que ele deveria estar atento, não estar, as suas próprias posições. Então, as funções de cada poder. As funções de cada poder. Então, Rubens, eu acho que essa posição que você coloca, eu sinceramente, não tinha refletido sobre esse ponto e acho que pode ser uma luz para, inclusive eu, sair dessa posição pessimista e de subsolo do fundo do poço. Mas eu acho que a gente está nesse sentido das propostas genéricas, dos planos de governo. Acho que os planos de governo nas eleições passadas, anteriores, todas presidenciais, todos eles estavam mais bem construídos, assim, pensando no que seria, olha, no meu mandato vai ser assim, e nesse, muito menos. A gente fala, no meu mandato foi assim, nos meus 4 anos, no caso do presidente Bolsonaro, foram assim, nos meus 8 anos, né, no caso do Lula, foi assim, olhando para o passado. Então, acho que nesse sentido de proposta, a gente está realmente num deserto, né? Há um deserto de propostas. Mas, sobre essa luz, eu acho que a gente vai enxergar ela mais apagada, ou então acesinha, né? Nesse sentido de que a democracia está fortalecida, de que os lados estão definidos e cada um tem suas posições, mas que o debate é maduro, em 2026. Porque, pensa bem, Estevão, Samuel, se algumas ou tantas das previsões aí dos militantes se confirmar, as previsões são feitas agora, quem está do lado do Bolsonaro fala, vai ter uma ditadura comunista no Brasil. Quem está do lado do Lula fala, mas vai ter uma ditadura de direita, vamos virar o fascismo e tal. Gente, há um exagero muito grande. Vamos esperar então 2026. Será que a gente vai estar lá em 2026 e não vai ter nem eleição? Será que se o Bolsonaro for reeleito em 2026, nem eleição vai ter? Vai ter já uma ditadura fascista de direita? Ou se o Lula for eleito, será que em 2026 não vai ter eleição? E aí o Lula já vai estar igual o Chaves na Venezuela. Ou o Bolsonaro vai estar igual o Chaves na Venezuela. Porque lembremos, né? Na Venezuela, controle de Forças Armadas, controle do Parlamento e do Supremo, da Suprema Corte lá na Venezuela. E há ameaças dos dois lados, né? Tanto de um lado a outro. Então, assim, acho que essa luz vai estar mais clara em 2026. E aí eu volto ao que eu disse. Eu acredito nas instituições brasileiras, acho que a justiça eleitoral, acho não, isso é fato, né? O governo dos Estados Unidos pode ser republicano ou democrata, ele apoia as eleições do Brasil, tanto um lado ou outro. Os trumpistas ou os democratas, né? Os republicanos ou os democratas, apoiam aqui o resultado das eleições brasileiras. Então, essa polarização, ela está só aqui entre a gente. Se vai respeitar ou não o resultado das eleições, então as instituições estão se fortalecendo e a gente vai chegar daqui 4 anos, em 2026, tendo de votar de novo. Então pode ser o Lula, o Bolsonaro, quem for, né? A Marina Silva, o Ciro Gomes, quem for o nome da vez, a gente vai ter eleição de novo, não teremos ditadura. Isso é tudo fake news, é tudo exagero. Eu entendo a emoção envolvida, mas é exagero. A gente já teve o governo do presidente Bolsonaro, a gente já teve o governo do ex-presidente Lula, não virou ditadura em nenhum dos lados. Eu acho que o Brasil, o povo, por mais que seja muito pacífico e tudo, não admite hoje, não vai admitir não admite uma ditadura. E outra, a comunidade internacional. Não há espaço para isso. Porque talvez, assim, Venezuela, outros países assim, de menos expressão como o Brasil, né, mas o Brasil entrar numa dessa é um abalo a nível mundial. Não há indicativos para isso. Nem mesmo do presidente Bolsonaro, nem mesmo do ex-presidente Lula. Também nisso. E você sabe que tudo, assim, aqui na saga a gente procura partir da ideia dos fatos, mas a gente tem um olhar positivo, né? Então, também eu vejo assim como um retrato. O retrato, se você olhar para agora, nossa senhora, está triste de ver, está difícil todo mundo rezando para passar essa eleição logo. Mas se você olhar para o retrato para trás um pouquinho, igual você já trouxe um cenário, que aí já dá para fazer uma comparação. E se você olhar para trás, mais para trás, a gente vê que a gente está evoluindo. Só que eu vejo que a evolução, Rubens e Samuel, ela não é uma linha reta. Às vezes a gente acha que está voltando atrás. Não, eu vejo que ela é uma espiral, que às vezes dá um movimento, faz um avanço, aí tem um puxa, aí retrocede, vem de novo, esse novo avanço vai mais na frente. Então a gente vai evoluindo, porque se você olhar para a humanidade em si, a democracia, pouco tempo atrás, nem existia, né? Eram os bárbaros entrando, invadindo, eram os romanos entrando, invadindo, eram
os franceses estão invadindo. Quer dizer, hoje nós Não, e somos depois um mundo. disso o absolutismo, que era um rei. E fim de papo. O cara nasceu rei, nasceu filho de rei, papo. nasceu rei. Isso. Então, se você for olhar, assim, abrir o espectro assim, para trás, assim, nós estamos assim, evoluindo. Mas ainda é muito infantil, né? Vamos dizer assim, uma democracia muito de boca e na prática ainda tem muita coisa para melhorar. Mas até que ponto é a responsabilidade do cidadão? Até coloquei o título do programa hoje, Eleições 2022. E eu com isso, né? Porque você acha que as pessoas hoje, até que ponto é a responsabilidade do cidadão o governo que a gente tem? Aí a parte, né, que eu sempre tenho feito essa referência. O cidadão, ele precisa aproveitar esse momento para poder nivelar o debate, não por baixo, mas por cima mesmo, avaliando o que esse candidato, seja qual for, pretende fazer. E mesmo que o seu candidato, o candidato da sua preferência perca, não é apenas dizer, o meu candidato perdeu, né, o outro é ruim, nada vai dar certo, não. A gente também tem que ter aí a visão para poder filtrar mesmo aquilo que é bom, aquilo que talvez não me agrade, mas pode refletir em benefícios para uma sociedade. E a história, eu concordo contigo, eu entendo que ela também é uma espiral e vai se ajustando. E qual é a responsabilidade? Vocês falaram um pouco a respeito aí do Brasil inserido no cenário internacional. O próximo presidente, seja qual for, se Lula ou Bolsonaro, vai entrar no contexto, muito provavelmente, de recessão a nível mundial. Então, o Brasil, o eleitor, ele precisa sair nesse instante desse debate e pensar assim, quais são os desafios que o próximo presidente vai precisar certamente enfrentar. E um deles é a nível mundial. É uma possibilidade de recessão por uma série de fatores de ordem macro e microeconômica, do nosso cenário interno também. O primeiro ano, geralmente, é um ano de ajuste de governo. Se o presidente Bolsonaro ele vencer, certamente vai fazer ajustes aí em relação àquilo que estava sendo desenhado até então. Se o ex-presidente Lula vencer as eleições, certamente pontos serão revistos. Então, o primeiro ano não é um ano fácil para a administração. E aí o eleitor precisa observar isso e também ter a paciência necessária em relação a esse primeiro ano, seja qual for eleito o presidente da República. E sobre a pergunta, Estevão, e eu com isso, né, eu acho que o que o senhor falou numa avaliação anterior, ela tem relação direta com isso, né? As pessoas estão sabendo mais como tudo funciona. Qual é a função do STF, criticado ou não? Tem gente que gosta de uma decisão, aquela mesma decisão cria insatisfação para uma outra parte da sociedade. Mas quem está satisfeito ou quem está insatisfeito com aquela decisão especificamente, no mérito dela, está entendendo como é que as coisas funcionam. E isso é uma coisa que a gente não tinha 10 anos atrás. As pessoas sequer sabiam que era Supremo Tribunal Federal, confundiam demais com o Superior Tribunal de Justiça, até hoje ainda há uma confusão, mas gradativamente as pessoas vão entendendo como é que funciona o sistema político brasileiro. E eu acho que o desafio é sempre esse. Daí a minha expectativa, minha esperança de ver uma luz no final do túnel, é que a população brasileira, de direita, de esquerda, de centro, do lado que for do espectro político, tente sempre encontrar o melhor sistema democrático possível. É com STF, presidente e Congresso? Não é. Então, vamos fazer as readequações, majoritariamente na população, né, entre os eleitores. A gente tenta buscar quais são os melhores sistemas, mas é isso. E aí eu dou exemplo de outros países, né? A gente está agora numa crise política intensa no Reino Unido, com aquela estabilidade toda que os britânicos têm. Tem a monarquia, a rainha faleceu, depois de tanto tempo. A primeira-ministra mais rápida da história, né? A Liz Truss. Então, o Partido Conservador tem uma piada, né? Ter saído do bloco europeu. Saído do bloco europeu. Então, assim, um momento de muito questionamento. Muita gente que não queria que saísse. E o questionamento ao sistema britânico, ele ainda é muito minoritário na população. Ainda é. Ou seja, é assim que funciona. Tem a Câmara dos Comuns, que é o nosso Congresso lá para eles, é a Câmara dos Comuns. Tem a realeza, para eles isso é um simbolismo de estabilidade política. Se a gente derrubar a família real, se não tiver mais monarquia na Inglaterra, aquilo tudo pode cair. Então, aquilo ainda é um símbolo de estabilidade. Por isso que ainda existe uma família real, agora o rei Charles, né? E o primeiro-ministro. Então, vem primeiro-ministro, sai primeiro-ministro, o sistema deles funciona assim e é nisso que eles querem acreditar. Então, como é que vai resolver a recessão no Reino Unido?
Ah, não, vai ser com o primeiro-ministro conservador, que tem essas ideias para a economia. Antes era Liz Truss, ousou demais, exagerou, acabou errando. Veio agora o Rishi Sunak. E é assim que funciona. Mesmo Os que britânicos... o primeiro-ministro, né, eu ia dizer, até no tom de piada que eles usaram lá no Reino Unido, mesmo que o primeiro-ministro dure menos que uma alface, não é? Isso, a Liz Truss durou menos que uma alface. Mas não há questionamentos a como a sociedade se vê representada e como é que ela vai buscar soluções. Por exemplo, agora para a recessão econômica, para o preço da energia lá que está caro, e nós aqui no Brasil temos os nossos problemas. Como é que a gente vai enxergar como sociedade um sistema que vai representar isso, que vai buscar solução? Se não for com presidente, Congresso e Supremo, que busquemos outro caminho. O que eu acho que não dá, Estevão, é a gente ficar alimentando teorias de que vem aí uma ditadura, o fantasma do comunismo que morreu no final da década de 80, agora é todo mundo capitalista, o Brasil é um país capitalista, uma potência mundial, e a gente precisa decidir qual é o sistema democrático que vai servir para a gente. E a gente ainda tem, assim como eu citei lá entre os britânicos, nós também temos uma minoria que questiona, acha que tem que acabar com isso, acabar com aquilo, mas ainda é minoritário. A maior parte da população brasileira vai votar agora, vai escolher um presidente, o Congresso já está escolhido e esse é o nosso sistema democrático. Em 2026, tem eleição de novo. Em 2030 de novo, e assim, tomara, é a minha expectativa, a nossa democracia vai ficando e a nossa sociedade vai ficando mais madura para o debate político. Você sabe que, como nós também somos uma instituição educacional, eu fico vendo assim, por que tanta matéria, por que as crianças, os jovens, já não vão aprendendo, né, a trabalhar isso, entender como funciona. Eu lembro que no Jaó, o clube aqui, tinha eleição, tinha o prefeito, né? Então a gente era criança e a gente elegia o prefeito, tinha os vereadores. Então a gente fazia um piloto do que seria essa democracia dentro do bairro, né? Dentro do bairro não, dentro do clube. Isso foi se perdendo, eu acho que é um resgate importante que tem que ser feito. Quem sabe até uma série aqui para os passagens, né? Falar um pouquinho, uma série explicando como que tudo funciona. É uma coisa para a gente pegar essa onda positiva para que as pessoas se apoderem de mais informações para poder navegar nesse mundo da política com menos inocência, né? Porque, às vezes, assim, as pessoas vocês devem receber um monte de notícia, a pessoa recebe e passa para frente. Não tem o cuidado de ir lá buscar os sites de boato, né? Não tenta verificar. Acho que é importante a gente fazer isso. Nós estamos à véspera da eleição, tem pessoas que já estão decididas, tem pessoas que estão se decidindo. É importante ainda tirar um pouco do seu tempo para dedicar a estudar melhor os dois candidatos, pesquisar em várias fontes para poder ter um voto mais consciente. Ainda você acha que ainda tem muita gente indeciso? Ou o pessoal fala, tem os isentões, né? Tudo é pejorativo, né? Isso. Tudo é pejorativo, os isentões. Então, como é que é? É o bolsominion, o isentão e o petralha, né? Petralha. Tudo é pejorativo. Os discípulos do Nine, né? Agora tem esse Nine também. Tudo falta tá de errado. Respeito, não pode ter posição. Se tem alguma posição, tem alguém para criticar. Não pode nem não decidir. Não pode nem ficar isento, que também é pejorativo. Enfim, vamos... Eu acho que a sua sugestão é perfeita, viu, Estevão? Acho que isso tem tudo a ver com educação e o que a gente fala aqui é de educação política, né? Educação política, eu acho que é importante. Eu trabalhei muitos anos colocando educação financeira nas escolas. Não tinha espaço. Não tem espaço para... Mas, olha, esse tanto de matéria aí vai fazer o quê com isso? Agora, todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai ter que cuidar das suas finanças. Não pode aprender educação financeira? Então, a gente pode trazer esses temas mais da prática. Nós estamos chegando ao final. E hoje, né, Estevão, aqui rapidinho, muitas escolas já adotam a educação financeira nas suas grades. Né? Então, a respeito aí de uma aplicação na prática. E aí, respondendo à tua pergunta, completando o que o Rubens disse, a respeito do... você me perguntou, tem muitos indecisos? Não. O voto está meio que consolidado neste instante, não é? Quem é Lula? É Lula, quem é Bolsonaro é Bolsonaro. Eu vejo pouca margem, inclusive, de transferência de voto de um para outro candidato. Tamanha a polarização neste instante. Então, eu vejo essa dificuldade. Aqueles que votaram em outros candidatos, ou então a busca pelos que não votaram no primeiro turno, esse é um desafio. Mas eu vejo dificuldade das duas candidaturas em atrair diferentes eleitores. Então, e aí é questão matemática e programática mesmo para esse segundo turno. Agora, para fechar, o que eu penso é o seguinte, Rubens, olha só, o Rubens ele vota no candidato A, eu voto no candidato B, Estevão. O candidato que o Rubens escolhe, ele não é um ser perfeito, não é? Ele não vai acertar em tudo. Então,
para que, Rubens, você vai fazer essa defesa, sendo que você também não é um ser perfeito? Então, uma discussão, ela vai além, não é? Então, da mesma forma, a minha posição é essa também. Olha, se o meu candidato errou, olha, a pessoa é passivo de erro, o governo é passivo de erro, e não essa defesa intransigente, não, meu candidato é assim, 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 como se ele não fosse passivo de erro. Está sujeito a passar vergonha daqui a pouco. Exatamente, todos. E é normal, né? Ser metido a erros. Bom, então, muito grato pela presença de vocês, né, que a gente possa continuar fazendo isso mais vezes e trazendo mais esclarecimento, mais informações para que as pessoas tomem as decisões de forma mais consciente, em cima dos fatos, não das fake news, dos achismos, né? E eu penso, sabe, assim, na evolução que eu penso, sabe, agora, quem ganhar, o que importa é que haja uma união e uma força do país pelas bandeiras que são essenciais para o país, né? Eu acho que agora tem essa etapa de eleger. Aí tem mais 2 meses para poder terminar esse governo, se o caso do Lula ganhar, de entregar. Ou se o Bolsonaro ganhar, vai dar continuidade. Mas é importante a gente se unir, porque se o barco afundar, está todo mundo no mesmo barco. Não adianta a gente ficar brigando porque tem que lavar o barco desse jeito, a outra tem que lavar o barco desse jeito, porque a prioridade é acender a luz, não acender a luz. Essas coisas da metodologia de como tocar o barco, a gente pode conversar e achar a melhor forma, mas temos que lembrar que o barco, estamos todos nesse barco. Então, assim, o meu pensamento, o meu sentimento é que, se dentro do possível, a gente possa eleger as bandeiras essenciais para o nosso país e, seja quem for que estiver sentado lá, a gente se unir para poder aprovar as leis e fazer as reformas que precisa fazer para o bem do país, independente de quem é que está ali sentado tomando conta, né? Acho que isso é um nível que a gente um dia vai chegar e a gente pode colocar como norte. É isso aí? Muito grato, Samuel, grato, Rubens Salomão, que a gente possa seguir até a próxima semana e que semana que vem a gente tenha o coração tranquilo, que foi pelo menos uma eleição democrática e não tivemos nenhuma intercorrência negativa. Até a próxima oportunidade. Fique com Deus. Você ouviu no Sistema Sagres Nosso Melhor, com Estevão Daltro.